Bom dia, presidente, senador Garibaldi Alves, senhores senadores, servidores da casa, demais presentes. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando com esse importante espaço da República a respeito de um tema tão complexo e com desafios tão prementes para o Estado brasileiro. Então, agradeço ao senador Lazier pela iniciativa de trazer essa discussão para a Comissão de Infraestrutura, agradeço a todos os senadores antecipadamente pela atenção, já disponibilizando o Ministério da Justiça ou o Departamento Penitenciário Nacional para qualquer esclarecimento suplementar. Nós não sabíamos ao certo qual o escopo do interesse da comissão, nós trouxemos uma exposição bastante extensa, basicamente trazendo os dados gerais da questão prisional no Brasil, trazendo as ações do Departamento Penitenciário Nacional. Creio que no próprio requerimento haja uma manifestação de interesse de compreender o que a União tem feito para se colocar nesse problema, com todas as dificuldades também do nosso arranjo federativo, no que diz respeito à segurança pública e à questão penitenciária. E, por fim, algumas observações a respeito do Fundo Penitenciário Nacional, que tem sido objeto de algumas proposições legislativas e objeto de debate, inclusive com os secretários de Justiça. Queria saudar aqui o meu amigo, colega, gestor penitenciário no Estado de São Paulo, doutor Lorival Gomes, que hoje representa aqui os 27 secretários de administração penitenciária e de justiça do país. Eu vou tentar, e vou me pedir desculpas antecipadamente, porque vai ser uma leitura bastante dinâmica. Eu vou tentar focar nos principais slides aqui de uma apresentação longa. Se a gente aplicar a fórmula velocidade é igual a delta S sobre delta T... Se a comissão concordar, nós daríamos mais 5 minutos, serão 20 minutos para a exposição. E, se houver necessidade de uma prorrogação, se dará, né? Perfeito, presidente. E só me desculpo, enfim, por uma leitura dinâmica aqui dos dados. Em primeiro lugar, trazer aqui o organograma do DEPEN, né, que é um órgão vinculado, um órgão criado na década de 30, no primeiro momento, como uma inspetoria federal dos presídios. Né? Hoje o DEPEN tem status de Secretaria Nacional e exerce uma função dúplice de executor da política penitenciária no que diz respeito ao sistema penitenciário federal. A União, ela mantém e gere 4 penitenciárias federais de segurança máxima, e também como órgão de fomento da política penitenciária no Brasil. Então, eu tenho uma secretaria de políticas penitenciárias, que é uma secretaria de apoio aos estados, de articulação federativa, e uma diretoria do Sistema Penitenciário Federal, onde estão, na verdade, internos que têm um perfil muito específico. Nós temos menos de 500 internos no Sistema Federal, que são líderes de organizações criminosas. E também uma diretoria executiva que cuida da nossa área meio. Importante entender que nos 27 estados da Federação e no Distrito Federal, nós temos uma diversidade de arranjos organizacionais para tratar da pauta penitenciária. Nos estados do Alagoas, Amazonas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Rio e São Paulo, nós temos uma secretaria especializada na administração penitenciária, modelo de governança que o DEPEN reputa adequado pela especificidade dessa matéria. Né? Temos aí algumas secretarias de justiça que cuidam exclusivamente da pauta prisional, outras secretarias de justiça que cuidam da pauta prisional, mais a pauta de cidadania. Então entra aí PROCONs, entram outras pautas aí de conselhos de direitos humanos, por exemplo, como no Ceará, DF, Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins. Secretaria de Justiça que também congrega a segurança pública no Amapá, Goiás, Minas e Mato Grosso do Sul, né? A Secretaria de Segurança, que cuida das polícias e da administração penitenciária, no Paraná e Rio Grande do Sul, e outras estruturas, como no Acre temos um instituto, né, que é uma autarquia, e no Pará uma superintendência. Os dados gerais a respeito da questão prisional no Brasil. Pelo nosso último levantamento, nós temos 607 mil pessoas privadas de liberdade no Brasil,
27 mil ainda em carceragens da polícia, o que é bastante inadequado, como reconhecido, enfim, pela própria legislação e órgãos internacionais. 580 no sistema penitenciário, em estabelecimentos penais. Como eu disse, esse número aqui é de junho de 2014, poucas pessoas com perfil muito específico de liderança de organização criminosa no sistema penitenciário federal, 376 mil vagas, com um déficit de 230 mil vagas. A taxa de ocupação no Brasil é de 161% e a taxa de aprisionamento, presos por 100 mil habitantes, é de quase 300 presos. É importante pontuar que a taxa mundial de encarceramento é de 144 por 100 mil habitantes. O Brasil galgou já o dobro da taxa mundial. Nós prendemos mais do que o dobro do que se prende no mundo. Um quadro aqui que traz essa evolução, no que diz respeito ao sistema penitenciário e às carceragens de delegacia, por gênero. Importante notar, amanhã faremos o lançamento de um estudo de encarceramento feminino, mas que o encarceramento de mulheres, embora não seja um número significativo, cerca de 6% da população prisional, tem uma escalada muito preocupante também, partindo de 5 mil mulheres presas no ano de 2000 para 37 mil mulheres. E a prisão da mulher, ela traz efeitos muito mais deletérios e danosos para o núcleo familiar. Temos, então, uma evolução que partimos de 90 mil presos no ano de 1990, chegando a 607 mil presos, um aumento de 575% nesse período de 25 anos. Isso significa um aumento de 6 a 7 a 8% por ano da população prisional, com os respectivos custos que isso implica. A evolução da taxa de aprisionamento parte de um patamar que hoje é a taxa mundial de encarceramento de 140 por 100 mil, no ano de 2000, para chegar a esse dobro, né? Fizemos aqui alguns levantamentos internacionais para entender esse problema do Brasil em relação às tendências mundiais. O Brasil se coloca, em termos de população absoluta, como quarta maior população prisional no mundo. Temos também uma das maiores taxas de aprisionamento. Temos, infelizmente, um destaque no que diz respeito à taxa de ocupação, que é a relação de número de presos pelo número de vagas, 161%. Lembrando aqui que qualquer coisa que supere o 100% é inadequado, né? O ideal é que você tenha uma vaga para um preso. 101% já é inadequado. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é o país mais punitivista do mundo, a constatação de que no estado da Califórnia havia 136% de ocupação no sistema prisional levou a uma decisão judicial de soltura de mais de 30 mil presos, apenas para ilustrar a importância que é nós equalizarmos essa taxa de ocupação, buscando alternativas para a redução do déficit. Acho que esse é um dos principais pontos que a comissão se debruça. Temos também, como último indicador importante, um dado preocupante do número de presos provisórios. 41% de presos não têm condenação no Brasil. Ou seja, o Brasil se destaca de uma forma preocupante em todos os indicadores do sistema prisional. População absoluta, taxa de encarceramento, taxa de ocupação e taxa de presos sem condenação, taxa de presos provisórios. A situação ela não pode ser naturalizada. Se nós verificarmos a tendência de aumento da taxa de encarceramento, nós fizemos aqui um exercício com os dados do King's College de Londres para verificar a tendência do aumento da taxa nos demais países do mundo nos últimos 15 anos, onde nós tínhamos uma série histórica entre os 50 países que mais prendem no mundo. O Brasil foi o segundo país que mais aumentou a sua taxa de encarceramento entre esses 50 países que têm uma população prisional significativa. Estamos atrás apenas da Indonésia nesse particular. Nesse mesmo período, nos Estados Unidos, que é a maior população de longe prisional do mundo, nós tivemos uma variação positiva de 23%. Na China, a segunda maior população, 13%. E na Rússia, um decréscimo de 2%. Se trouxermos esse intervalo para mais perto, nós verificaremos que nos últimos 6 anos houve diminuição da taxa de encarceramento, presos por 100 mil habitantes, nos Estados Unidos, na China e na Rússia. Enquanto que no Brasil nós tivemos um aumento de 33%, colocando o Brasil na contramão de uma tendência mundial de discussão a respeito do que é razoável um país arcar em termos de encarceramento.
gostaria de chamar a atenção para os senhores senadores que, no presente momento, os Estados Unidos vivem um momento de coalizão entre progressistas, conservadores, republicanos e democratas que constataram que nem o maior PIB do mundo é capaz de dar conta de um ritmo de encarceramento tão veloz e com um custo social que envolve não só o custo do pagamento da alimentação, do serviço, do pessoal que está preso, mas de um custo indireto, seja para todo o sistema de justiça e segurança pública e mais para a economia, imobilizando uma parcela significativa da população economicamente ativa no nosso país. Pela primeira vez, o presidente Obama tem se colocado nesse debate, concitando a sociedade norte-americana a fazer um debate sobre o que é razoável em termos de aprisionamento, se mesmo o país que mais prende no mundo não conseguiu melhorar a segurança pública com uma política de superencarceramento. Esses dados eles estão distribuídos de forma heterogênea pelo Brasil, né? Nós temos aí, no que diz respeito à taxa, o Mato Grosso do Sul como o estado que mais encarcera, São Paulo em segundo lugar, aqui já descontada a questão populacional, né? E interessante, o Maranhão com uma menor taxa, né? Se nós verificarmos ainda o número a taxa de ocupação, que é a relação preso-vaga, nós verificaremos também uma disparidade grande, no Pernambuco chegando a quase 3 presos por vaga em média, e o Maranhão, que foi palco das rebeliões em Pedrinhas, também com uma taxa de ocupação baixa. Quer dizer, o problema prisional não se limita, e o Maranhão tá para dizer isso, à questão da superpopulação. Esse é um elemento extremamente importante, mas também há uma questão de gestão penitenciária que pode explicar, na verdade, o Maranhão se colocando como uma taxa de aprisionamento bastante confortável para os padrões brasileiros, lembrando que a nossa média está aqui, em 300 por 100 mil, nesse patamar, e mesmo na taxa de ocupação, que nós temos 161% como a média nacional, o Maranhão colocado aqui. Mas existem, como os senadores sabem muito melhor do que eu aqui, 27 Brasis também no que diz respeito à política prisional. Quem está sendo preso hoje, isso aqui não é um dado ideológico, mas um dado de perfil que demonstra a seletividade do sistema penal. Esse é um dado da realidade. São jovens, 56% até 29 anos, uma superrepresentação da população negra e uma população com baixo acesso ao estudo. Apenas 8% da nossa população prisional tem um ensino médio, enquanto que na população brasileira esse dado é de 30%. Em relação aos crimes que levam as pessoas ao encarceramento, nós temos, em primeiro lugar, o tráfico, com 27% em dados nacionais, em alguns estados isso é mais alto. O Dr. Lorival divulgou um dado de São Paulo recente que fala que o tráfico é responsável por 38% das prisões do estado de São Paulo, seguido do roubo, com 21%, o furto com 11% e o homicídio responsável por 14% dos encarceramentos. Esse dado também ele é diferente entre homens e mulheres, 26% dos homens presos por tráfico, e esse dado aqui é interessante no que diz respeito ao encarceramento feminino, 68% das mulheres que estão presas por delito de tráfico de drogas. Trago aqui um quadro, acho que não vai dar tempo da gente detalhar isso, mas a respeito da composição dos quadros de apoio para o sistema prisional em termos de servidores. O que chama a atenção nesse quadro é um número significativamente alto de servidores temporários e um número baixo de servidores na área prisional. A relação que se sugere de número de servidores por preso é de 5 presos para cada agente penitenciário. Essa relação em termos de agente de custódia, que é aquele servidor que fica diretamente ligado a... Essa é a relação ideal, Essa é a relação ideal, uma recomendação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Esse quadro aqui, ele desconsidera que nós temos uma escala de plantão que, normalmente,
Alguns estados é diferente, como São Paulo, mas normalmente é 24 por 72. Então, para a gente chegar a uma relação de quantos agentes estão efetivamente num plantão, num determinado presídio, nós teríamos que multiplicar, na verdade, isso aqui por 4, porque se você tem uma escala de 24 por 72, você tem 4 turnos, né? 4 equipes de plantão. Então, se nós pegarmos o pior estado aqui, como Pernambuco, a pior relação, temos 31 presos para cada agente penitenciário. Se nós considerarmos os 4 turnos de plantão, significa que um agente penitenciário, em média, cuida de 120 presos no estado de Pernambuco. Ou, como podem dizer alguns, na verdade, 120 presos cuidam de um agente penitenciário. Temos ainda dificuldades no que diz respeito à assistência jurídica. Em alguns estados, como Rio Grande do Norte, 77% dos diretores declararam que não havia prestação de assistência jurídica sistemática e regular pela Defensoria Pública ou outro arranjo de prestação de serviço, né? Esse número chega a 36% aqui em Goiás. No que diz respeito à educação, apenas 10% dos presos têm acesso à educação, que é um dever do Estado pela LEP, pelo menos a educação primária, e 16% dos presos trabalham, a grande maioria em trabalho interno, de faxina ou cozinha, né? Isso, de fato, são dados que demonstram que o Estado, e aí eu não estou falando de União ou dos Estados e trabalhando com atribuição de culpa ou de responsabilidades, mas o Estado brasileiro não tem conseguido investir em política de reintegração. É importante entender educação e trabalho não como um direito e um privilégio do preso, mas como um instrumento importante de reinserção social, abrindo uma janela para que esse sujeito tenha alguma opção de não voltar à vida do crime, não reincida e não volte a alimentar esse ciclo do sistema penitenciário. Nós trazemos aqui rapidamente algumas ações do DEPEN, e a gente pode, nos debates aqui da comissão, focar algum aspecto específico, mas tivemos aqui, entre 2010 e 2014, 136 convênios celebrados com as unidades da federação e 131 contratos de repasse. Os contratos de repasse são essa modalidade de convênio pela qual o DEPEN operacionaliza o apoio para a construção de obras prisionais. Eu queria lembrar que o FUNPEN, eu vou detalhar especificamente um pouquinho a questão do FUNPEN para viabilizar o debate aqui. Ele foi criado em 94, tem uma arrecadação, enfim, que tem se colocado num crescente, e essa tabela expõe aqui o que tem sido feito em termos de transferência voluntária e execução direta. Uma forma da gente evitar a demora na execução dos convênios. O instrumento de convênio é um instrumento complexo de execução, em especial na área prisional, bastante difícil. Então, o DEPEN tem optado por abrir uma linha também de aquisição direta e doação para os estados de determinados equipamentos. Isso tem sido feito, nesse momento, por exemplo, com raio-x para a inspeção, para a detecção de metais nos presídios, porque essa é uma forma que tem se mostrado mais fácil para a gente conseguir executar e efetuar o pagamento do financeiro dessa despesa rapidamente. Nós temos, como eu disse, então, 131 contratos de repasse, com uma carteira, portanto, de 131 obras, com as 27 unidades da Federação. A União tem se colocado tradicionalmente como a responsável pelo investimento no que diz respeito às construções, reformas e ampliações dos estabelecimentos penais. 99 construções e ampliações foram pactuadas no último mandato da presidenta Dilma, no Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional. Foram aportados 1,1 bilhão de reais para a criação de 45 mil, quase 46 mil vagas novas no sistema prisional. E temos aí uma carteira de 32 obras não entregues, cujos recursos foram pactuados antes de 2011. Esse quadro aqui traz aqui a evolução das obras. O que eu posso dizer, e podemos detalhar isso depois para os senadores, é que o processo de execução
de um estabelecimento penal é um processo de altíssima complexidade. Os estados têm demorado de 4 a 10 anos para fazer as entregas de obras prisionais. 4 a 10 anos. Nós temos obras na carteira já com cerca de 10 anos. Em menos de 4 anos, nós não temos perspectiva de conseguir vencer todas as etapas do obtenção do local, autorização do município, obtenção do licenciamento, elaboração de um projeto executivo e dos projetos complementares, licitação e ainda contar que a empreiteira que vença a concorrência, a licitação, consiga finalizar aquela execução, porque quando paralisa é aquele inferno, enfim, o gestor fica numa situação pior ainda para retomar a obra e licitar a parte restante. Temos do Programa Nacional mais de 2/3 das obras iniciadas, 2 licitações suspensas, algumas obras em análise na Caixa Econômica Federal. No que diz respeito à construção, à perspectiva de construção de vagas, nós temos essa distribuição. São Paulo, que vai ser o estado que vai ter o maior número de vagas, com 10 obras, né, em parceria com o governo federal, né, doutor Lorival? 11 obras. O Paraná, em seguida, temos 20 obras financiadas. Acredito que agora as obras, mas esse ano inteiro, por exemplo, se eu pegar o estado do Paraná, que foi o que recebeu o maior número de recursos do programa, que teve como critério de distribuição de recursos valores para construção de vagas para presos provisórios. O Paraná é o estado que mais tinha preso em delegacia de polícia. E durante este ano todo, o estado do Paraná ficou rediscutindo os projetos que tinham sido aprovados pelo DEPEN no ano de 2012. Nada andou nas obras, estão 20 obras paralisadas no estado do Paraná. Acredito que agora tivemos conversa com a equipe técnica, com o secretário do Paraná, a coisa ande. Esse aqui é um fluxograma, eu não vou poder detalhar, para a construção de vagas, é um processo altamente complexo que envolve, enfim, ações da unidade federativa, da Caixa Econômica Federal, que é o órgão financeiro que nos ajuda nesse repasse, e do próprio DEPEN. Nós temos, muito rapidamente, ações de aparelhamento, o Departamento Penitenciário Nacional ao Estado, com doação de veículos, né, veículo cela, ambulâncias. Estamos agora iniciando um processo de doação de equipamentos de raio-x e estamos em fase de aquisição dos equipamentos que vão servir para as Olimpíadas. O legado dos raios-x que vão ser utilizados nos Jogos Olímpicos serão doados aos estados. Acredito que em 2 anos o DEPEN vai ter conseguido cumprir com 60% da demanda por equipamentos de raio-x, aquela esteira, pórtico, raquete. Temos aqui uma política de fomento a alternativas penais, né? O Ministério da Justiça, desde o ano de 99, gestão do ministro Miguel Reale ainda, financia convênios de alternativas penais. Hoje nós temos 87 milhões já investidos nessa marca, com perspectiva de aumento da política de alternativas penais, como forma de conseguir dar um suporte ao Poder Judiciário, não aplicar a pena de prisão naqueles casos em que não é necessária a pena de prisão. O DEPEN também financia políticas de monitoração eletrônica. Tínhamos convênios com 10 estados, vamos firmar convênios com mais 15 estados ainda nesse ano. Nesse ano, nós estamos disponibilizando 26 milhões para a tornozeleira eletrônica. O DEPEN se coloca como parceiro do Conselho Nacional de Justiça e do ministro Lewandowski no que diz respeito ao suporte às audiências de custódia. O doutor Lorival tem um depoimento a respeito do efeito disso nos estados, em especial no estado de São Paulo, que foi o pioneiro. Nesse ano, nós, com a monitoração eletrônica e alternativas penais, estamos investindo 38 milhões para dar suporte a esse movimento das centrais de audiência de custódia, pela qual o juiz tem contato com o preso 24 horas após a sua prisão. Os resultados da audiência, bom dia, de acordo com os dados do CNJ, saltou-se o número de solturas nesse momento, de não conversão da prisão em flagrante em preventiva, de uma média de 10%, 15% para um patamar de 40% a 80%, o que nos faz crer que houve uma melhora na decisão judicial. O DEPEN se coloca também
como o parceiro para ações de saúde prisional. Existe uma política pactuada com o Ministério da Saúde para que o SUS chegue no estabelecimento prisional. Não é possível se pensar em arranjos improvisados, cada estabelecimento criar uma equipe médica, nem tampouco o secretário estadual. O SUS tem que cumprir essa missão, afinal o preso também não teve os seus direitos civis e sociais aniquilados com a condenação. O DEPEN aparelha ambulatórios médicos. Na área de educação prisional, nós tivemos 25 mil matrículas de presos no Pronatec prisional entre os anos de 2013 e 2014, tentando levar também as políticas universais de educação para essa parcela. Como eu disse, apenas 8% dos presos terminaram o nível médio no país. O EJA tem 38 mil inscritos, Educação Jovem e Adultos. Tivemos aí a aplicação do Enem e do Enseja, como exame de certificação para as pessoas privadas de liberdade. Ações de trabalho e renda, temos financiado a implantação de oficinas, entre 2011 e 2014, 102 oficinas de trabalho nos estabelecimentos prisionais. Temos uma linha de capacitação de servidores, com disponibilização de cursos, né? E fomento da criação das escolas penitenciárias estaduais. Políticas voltadas à mulher, projeto de referência para a arquitetura prisional. A gente precisa de um modelo arquitetônico diferente para o estabelecimento penal feminino. Projeto de aleitamento saudável e centro de referência materno-infantil. E ainda uma ação de fomento, participação e controle, além de um trabalho de gestão da informação. Já falei um pouco do Sistema Penitenciário Federal e, em 2 minutos, prometo, presidente, falar um pouquinho do fundo, né? O fundo foi criado pela Lei Complementar 79/94, é gerido pelo DEPEN e tem a finalidade de proporcionar os recursos e meios para financiar a modernização e aprimoramento do sistema prisional brasileiro. Os recursos do DEPEN previstos na LC 79 variam entre as dotações próprias, doações, convênios, contratos, acordos, recursos confiscados, multas, fianças quebradas e partidas, concurso de prognósticos, além dos recursos de capital, com a aplicação do patrimônio do próprio FUNPEN. Hoje, a maior fatia de arrecadação do FUNPEN é concurso de prognósticos, ou seja, as loterias, né? Esse é um quadro que antes sustentava com recursos derivados da atuação judiciária. As custas passaram a ser exclusivamente do judiciário, com a emenda constitucional 45, e nós temos um baixo aporte de multas penais e mesmo de bens confiscados e de fianças, né? Eu acho que isso deve ser objeto de uma investigação, porque o recurso que chega ao DEPEN é bastante baixo no que diz respeito a essas arrecadações decorrentes da própria atuação judiciária na área penal. Nós temos aqui um quadro em consolidação de execução orçamentária dos estados, isso é importante termos em conta, que não leva em conta custeio de recursos humanos, para entendermos a participação da União em termos de recursos no problema penitenciário. Só o estado de São Paulo tem, sem contar com recursos humanos, isso aqui são dados de 2013, tinha 2.400.000. O doutor Lorival me disse outro dia aqui que hoje o orçamento da SAP de São Paulo é de 4,2 bi. Então, nós também temos que fazer uma discussão a respeito das receitas do Fundo Penitenciário Nacional. A questão do contingenciamento é um problema que se coloca, é uma questão que tem que ser discutida, dada a dramaticidade do problema penitenciário. No entanto, imaginarmos que faremos a diferença na política penitenciária com uma arrecadação de cerca de 500 milhões por ano, numa política que consome, contando com o pessoal, algo estimado entre 10 e 15 bilhões, é muita ilusão. A participação da União na área penitenciária se limita a 3 a 4% do custeio dessa política nos estados. Esse é um ponto de discussão. Talvez o que nós precisemos é uma revisão geral da lei do fundo, inclusive com a previsão expressa de criação dos fundos penitenciários estaduais, que hoje são criados à margem de autorização da lei federal, sem haver uma expressa destinação de recursos que os fundos penitenciários estaduais têm abarcado. Essa tabela eu já mostrei, a execução direta e execução por convênio. Basicamente, os esforços da União têm se voltado para a construção de vagas. Por isso, nós entendemos que é
necessário, inteligente, que a União crie uma política penitenciária de apoio não só à construção de vagas, mas de suporte às alternativas penais. O crescimento da população penitenciária que o Brasil tem experimentado não é compatível com o PIB brasileiro. Nós não temos condição, se nós tivéssemos hoje 10, 15 bilhões para acabar com o déficit, nós teríamos entrega dessas vagas daqui a 5, 6, 8 anos, por dificuldades comuns à União e aos Estados, e essas vagas já não seriam suficientes. Só que, quando você constrói um estabelecimento penal, senador Garibaldi, a cada 3 a 5 anos você gasta o equivalente da construção com o custeio. Quer dizer, nós temos também comprometido receitas do Estado brasileiro com um sistema penitenciário que, infelizmente, não tem trazido resultados no que diz respeito à questão da segurança pública. Eu mostro aquele quadro, pulamos de 90 mil para 607 mil presos, e eu pergunto para qualquer senador se alguém acha que a sensação de segurança melhorou com o aumento da população penitenciária. Tenho certeza que todos aqui serão unânimes de que essa sensação de insegurança e a incidência criminal é muito pior no ano de 2015 do que era no ano de 90. Então, buscar equilibrar também as transferências, não só para a construção, mas para a melhoria do suporte de alternativas penais, para que a gente melhore os critérios de aplicação da pena. Hoje nós temos a realidade das facções criminosas operando no sistema prisional e há recrutamento efetivamente de jovens nesse sistema, parece algo que se impõe. A destinação dos recursos do FUNPEN, eu trouxe algumas tabelas, por modalidade de despesa, a gente não vai poder explorar isso aqui, mas o fato é que é importante dizer, a execução orçamentária do DEPEN no ano passado, para desfazer alguns mitos que se colocam, não há execução do FUNPEN. Se estamos falando de execução orçamentária, a nossa execução foi de 96% no ano passado. O problema é que para o empenho que gera a execução orçamentária virar pagamento, a gente precisa da licitação, das medições e do pagamento das obras. Não é razoável que para uma obra de uma penitenciária haja o empenho e pagamento no mesmo ano. O processo de construção vai demorar 1, 2, 3, 4, 5, 8 anos para ter essa entrega, para começar a ter os pagamentos. Existem incidentes no procedimento licitatório, mas o fato é que o DEPEN tem buscado equilibrar, enfim, essa política para não falar apenas de construção, porque esse modelo, embora importante, não se descarta a necessidade de entregar 50 mil vagas, não vai dar conta de uma demanda que é crescente e crescente. Então, esse diálogo com o CNJ, com o ministro Lewandowski, para a gente aprimorar os critérios de aplicação da prisão provisória, talvez seja a marca mais importante que tenhamos nos últimos anos no que diz respeito ao sistema penitenciário nacional. Eu não vou me ater muito à questão da destinação dos pagamentos, não teríamos tempo, mas apenas problematizar também o modelo fundo a fundo, que é uma discussão que tem se colocado e de uma forma muito franca e aberta com os secretários, a desburocratização do repasse parece importante. Não acredito que o fundo a fundo resolva os problemas de baixa capacidade de execução dos estados das obras, que são problemas que eu não estou apontando aqui como problemas dos gestores estaduais, são problemas sistêmicos, da Lei 8666, de dificuldades sérias. Mas, para nós pensarmos no fundo a fundo, teremos que cumprir outras etapas, definindo o modelo de governança, definindo critérios para repasse de recurso e critérios para fiscalização. Eu espero ter contribuído muito rapidamente, enfim, com a compreensão, fico absolutamente à disposição, não só nessa sessão, como da comissão, para qualquer dúvida ou esclarecimento necessário. Obrigado pela atenção, senhores parlamentares.